O mercado imobiliário está bombando. Apesar dos preços, a cada dia surgem novos lançamentos. Em 2013, foram mais de 21 mil novas unidades imobiliárias só na cidade do Rio de Janeiro. Os aluguéis, por sua vez, dispararam e a projeção é que o setor se mantenha no mesmo patamar em 2014. O Rio em Foco está no ar. Os aluguéis ficaram tão caros que expulsam moradores e comerciantes tradicionais de espaços que ocupavam há anos na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Para conversar sobre o setor imobiliário, estão aqui Roberto Kaufmann, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscon, e Leonardo Schneider, vice-presidente do Secov Rio. Preços muito altos em algumas regiões como a zona sul do Rio e superoferta em outras como a Barra, Recreio e Jacarepaguá. Está havendo uma bolha na cidade do Rio de Janeiro? Esse termo bolha não é um termo bem apropriado, porque bolha ficou muito marcado com aquele episódio que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Espanha, Portugal e na década de 90 até com o Japão também. E no Brasil não é isso que a gente está encontrando, né? Você tinha um déficit habitacional muito gigantesco, né, antes dessas construções acontecerem. São uma série de fatores, passa também pela questão do déficit, mas uma série de fatores que fez com que o mercado realmente se valorizasse ou recuperasse o valor que hoje chegamos. Então, assim, você teve um movimento muito forte de uma demanda. O que aconteceu? Que o próprio acontecimento que teve nos Estados Unidos, com aquele estouro daquela bolha, alguns bancos, algumas instituições financeiras tradicionais quebrando, movimentou um pouco o nosso mercado aqui também. Porque com essa inconstância, com essa alto e baixo do mercado financeiro, o mercado de imóveis é um mercado mais conservador. Então, muita gente que não sabia onde investir... Direcionou os investimentos para o mercado imobiliário. Isso, que é um mercado mais seguro, um mercado mais de longo prazo. Não sei se eu estou falando muito difícil, mas é um mercado que você tem uma segurança, tem um tijolo ali, você tem um imóvel, tem uma garantia, tem um documento. E isso, a construção civil viu essa oportunidade e aproveitou esse momento? A gente pode dizer que foi isso? Deixa eu explicar. A bolha imobiliária que aconteceu fora do país é que esses outros países permitiam que você desse em garantia o imóvel para outros empréstimos, coisa que não ocorre aqui no Brasil. O nosso sistema imobiliário de financiamento, ele não permite que a unidade financiada seja dada em garantia para outros empréstimos, coisa que não acontecia nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão. Então, a pessoa se endividava tremendamente. No Brasil, o máximo que a pessoa pode comprometer, a família, é 30% da renda. Então, a bolha imobiliária só se aplica em países onde você pode dar o imóvel para outros financiamentos, que não imobiliários, para capital de giro, para compra de automóvel, enfim. Então, isso daí, na realidade, não vai acontecer no Brasil. Bolha imobiliária é um nome que não vai acontecer. E o que a gente pode chamar do fenômeno, o que a gente pode dizer do fenômeno que acontece hoje no Brasil e que o Rio de Janeiro está incluído, que é justamente essa valorização dos imóveis e a visão dos imóveis como investimento? Olha, os imóveis, logicamente, situados em zonas mais nobres, tiveram, logicamente, um aumento de preço, que já está sendo estabilizado. O companheiro aqui do Secov pode dar dados melhores para nós. Eu sou do Sindicato da Construção Civil e nós abrangemos todos os tipos de habitação e obras. Obras de habitação popular, habitação social, mercado imobiliário como um todo, obras de infraestrutura, obras públicas. E o que nós achamos é que, de fato, com o advento da Copa do Mundo e da Olimpíada, o Rio de Janeiro ficou muito no cenário. E, logicamente, houve uma valorização, que eu acredito bastante grande, em imóveis mais nobres. Mas a questão dos imóveis mais simples, para as famílias que precisam de moradia, houve uma certa estabilidade e, logicamente, elas vão ter os seus preços um pouco mais elevados por conta de uma novidade que aconteceu no ano passado. Foi aplicada uma norma de desempenho que melhorou as especificações das moradias residenciais, com isolamento térmico, acústico, aquecimento solar, eólico. Isso tudo deve
aumentarem de 5% a 7% o custo das obras, mas é em benefício da própria população. Está tornando mais sustentável, que era uma coisa que a gente falava que o sistema de construção não era... E a norma de desempenho ela veio para ficar, ela demorou muito a ser implantada, ela vai onerar um pouco, mas em benefício de todas as famílias. Muda essa realidade um pouco no Rio de Janeiro. A gente pode falar do Estado como um todo? Isso tem acontecido também em outros municípios? É claro que no Rio de Janeiro, por ser o alvo desses investimentos todos que o Roberto colocou bem, em relação à Olimpíadas e à Copa do Mundo, teve essa valorização, você teve mais quantidade de incorporações ou construtores, investidores e até a demanda mais aquecida também. Mas a gente pode citar como o Estado também como uma região que também foi contemplada, né? Tem a região aí do Norte Fluminense, você tem a região de Campos, tem a região de Macaé, tem a região ali também com um público um pouco diferente, mas ali da Costa Verde, Angra dos Reis, assim, com construções um pouco diferentes, sendo contempladas com produtos e com projetos que há muito tempo também não eram contempladas, a própria região serrana também. Então, assim, de um modo geral, dentro de um equilíbrio, você também encontra o Estado do Rio de Janeiro sendo beneficiado por esses investimentos e por esse momento favorável que o mercado vive, né? E a gente está conseguindo, então, atacar essa questão do déficit habitacional com essas construções? Sim, sem dúvida alguma. Nós conseguimos, através de um programa de habitação de interesse social, que nós tínhamos sugerido ainda na primeira eleição do presidente Lula, ao governo, e que de fato houve vontade política do governo. Eu não tenho partido nenhum, eu tenho apenas que começar a comentar isso. Houve grande vontade política, foi implantado o programa, que se chamou o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo aperfeiçoado. É um programa muito importante, porque a Constituição brasileira, ela diz que todo brasileiro tem direito à moradia, e não estava acontecendo isso. O nosso déficit era de 8 milhões de moradias e ele, de uma certa forma, está sendo reduzido. Só que agora nós temos um fato novo. Os jovens querem morar sozinhos e existe o pessoal da quarta idade. Então, com isso, nós temos que ter moradias dignas para esse pessoal. E justamente a questão da acessibilidade, da sustentabilidade é muito importante nessas moradias. Então, nós temos que ter realmente moradias para jovens e para idosos. Isso daí tudo é importante e em número cada vez maior. São as novas oportunidades surgindo. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Roberto Kaufmann e Leonardo Schneider. O Secov lançou o Panorama do Mercado Imobiliário 2013. Quais os destaques desse panorama? Esse panorama, ele é um resumo, um grande resumo do que aconteceu no ano passado, 2013, onde contempla desde a parte de vendas, né, desde a parte de condomínio também, a parte de aluguel, de locação, separado por regiões, separado por tipo de apartamentos, por comercial, residencial, onde tem um grande mapa, né? Um grande mapa do que aconteceu. Por exemplo, se eu quiser saber o valor de 1 metro quadrado de um imóvel em Copacabana, de 3 quartos, ali tem uma referência. Eu quero saber o preço de um imóvel para locação em Tijuca, por exemplo, na Tijuca, então também consigo acompanhar. Então é um grande mapa onde você tem um panorama, né, do que aconteceu no mercado ano passado. O senhor falou que houve uma acomodação em 2014, que você já tem alguns dados que demonstram que o mercado está estabilizando. O que aconteceu e quais são as principais informações que esse panorama também traz junto com isso? Isso. A gente sentiu que desde o final de 2012 para 2013, e agora para 2013 para 2014, os preços dos imóveis, tanto para venda quanto para locação, começaram a se acomodar. A gente entendia que a valorização, né, que aconteceu nos últimos anos, né, não ia se repetir daqui para frente, até por uma questão de mercado normal. Uma hora aquela força, aquele motor vai parando, tal, vai ter uma acomodação. Isso é cíclico, né? O mercado tem esse formato. Então a gente justamente entende que esse ano a demanda já começa a ser um pouco menor, né? As ofertas começam a ter mais equilíbrio, né? Você acaba chegando a um valor de imóvel
que muitas vezes você precisa pegar um financiamento, mas você já está comprometido, você tem um número limitado de pessoas interessadas em certas regiões. Então, naturalmente, o mercado começa a se acomodar, começa a ter um equilíbrio, né? E como a indústria está olhando justamente para essa acomodação versus aquele assunto que a gente começou a falar no bloco anterior, a necessidade de adaptar também para esse novo público que a gente está olhando, a quarta idade, enfim, gerar acessibilidade também nas construções? Veja bem, a construção civil, ela precisa e está saindo do artesanato. Nós estamos em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, o secretário Júlio Bueno, e a CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial, com a presidente Maria da Conceição, criando um polo de inovação tecnológica para a construção civil, para nós termos justamente produtos mais adequados, que inclui o que eu falei antes sobre a norma de desempenho, isolamento térmico, acústico, e os projetos têm que ser mais adequados para atender não só os jovens, como a quarta idade, que são vãos de portas maiores, com 80 centímetros, os banheiros adequados para as pessoas poderem se movimentar com cadeira de rodas, a questão de aquecimento solar, aquecimento eólico, e o verde também, e o reuso da água, que é uma coisa, da água de chuva, que aqui no Rio de Janeiro é obrigatório, um determinado volume de unidades, você captar a água de chuva e usar para fins não potáveis. Então, isso tudo está avançando muito. E o principal, eu torno a falar, é a questão da inovação tecnológica. Nós estamos empenhados nisso e participamos do maior encontro imobiliário do mundo, chamado MIPIM, em Cannes, na França, que ocorre onde é o Festival de Cinema, e ele já existe há 25 anos, nós estamos participando já pela segunda vez, e tínhamos um stand em Rio de Janeiro, que contamos com a parceria justamente da Secretaria Estadual de Obras, através do Vicente Loureiro, que é o secretário de Urbanismo, da Conceição, que é a presidente da CODIM, a Firjan e o Sinduscom Rio. Nessa necessidade de adaptar esses projetos para o crescimento da região atrair metropolitana. investidores e parceiros para virem trabalhar e investir no Rio de Janeiro em parceria conosco, para novos projetos e, logicamente, adensar mais certos projetos que nós temos. E o principal projeto que nós temos, a meu ver, é o projeto Porto Maravilha. Esse é fantástico, são 5 milhões de metros quadrados e tem todos os tipos de construções, comercial, residencial, hotéis, shoppings. Que está movimentando e revalorando aquela região toda. Lógico, que vai ser um projeto que não tem retrocesso, está em andamento. De que forma a burocracia atrapalha, é um entrave no desenvolvimento desses projetos, da construção civil como um todo? Nós estamos a nível nacional, através da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do qual eu sou um dos vice-presidentes, fazendo estudos para desburocratização. Tivemos um evento em Brasília, teve a presença da ministra Miriam Belchior, que apoiou justamente, tivemos a presença também do Jorge Gerdau, que é ligado ao setor principalmente, para poder justamente eliminarmos essa burocracia que atrapalha muito as obras, não só imobiliárias, como obras públicas também. Licenciamento ambiental, o trabalho das prefeituras, o papel de cada um. Licenciamento, aprovações, registros, cartórios. Então, isso tudo está sendo feito um trabalho muito intenso a nível nacional e também estamos desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro através do Sinduscom e da Firjan. Como o Rio de Janeiro já existe, por exemplo, aqui centralizado na prefeitura, um balcão único para esse tipo de burocracia, digamos assim. Isso é um exemplo a ser tomado pelos outros municípios? Sim, a Prefeitura do Rio de Janeiro está avançando muito e nós, na semana que vem, vamos ter uma reunião lá na Secretaria de Urbanismo apresentando o BIM para justamente informatizar a aprovação dos projetos, para que justamente os arquitetos e as arquitetas não demorem meses analisando um projeto. Com o BIM todo informatizado, você em uma semana, 10 dias, você tem todas as exigências necessárias apresentadas para as pessoas que querem aprovar o projeto. Isso tudo é muito importante. Isso ajuda também o próprio mercado imobiliário, né? Não, ajuda porque você, teoricamente, tem mais facilidade de fazer aquela compra, né? Ou comprar ou você vender, né? Quanto menos burocracia, facilita esse giro, essa velocidade aumenta e o mercado gira mais, né? Girando mais negócios são feitos, então é bastante positivo. E também melhora a questão da transparência para o consumidor, porque os projetos às vezes atrasam por conta justamente dessa burocracia. Não, sem dúvida alguma. E nós estamos também
festejando avanços que nós conseguimos para o setor imobiliário, que foi um interlocutor qualificado na esfera federal, um ministério que nós não tínhamos. Que é o Ministério das Cidades. Nós também temos instrumentos de segurança jurídica, que é a alienação fiduciária do bem imóvel, o regime especial de tributação, a sociedade de propósito específico, que permite que estrangeiros venham se associar como investidores a empresas brasileiras em vários empreendimentos sem grande burocracia. Isso tudo aí é um avanço muito grande que nós estamos tendo. E a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Não apenas quem constrói administra, também quem vende imóveis tem problemas. Nossa reportagem conversou com o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Nunca esteve tão fácil no Rio de Janeiro para se vender imóvel e também para comprar imóvel, porque há uma quantidade razoável de imóveis. Você hoje tem um lançamento de um prédio, às vezes de 200 unidades. Nesse lançamento você vende 90% no primeiro dia. Isso é uma prova da confiança no mercado imobiliário. O mercado imobiliário nunca esteve tão pujante como agora e advém de uma facilidade muito grande no financiamento para a compra de imóveis. Como você tem hoje um financiamento de longo prazo, de 30 anos, onde você paga durante 30 anos uma prestação, não sente muito, não mexe muito com o bolso do comprador, mas de uma certa forma dá a ele uma tranquilidade de uma moradia, da casa própria. Isso é muito importante para o mercado. Nós temos uma política muito séria, que é exatamente a pessoa que exerce ilegalmente a profissão, que é o corretor de imóveis, que não é corretor de imóveis, ele não pode se chamar corretor porque ele não está legalizado. É preciso que as pessoas tenham cuidado ao fazerem negócio com um tipo de pessoa desse tipo, porque poderá não lhe trazer bons proveitos, bons frutos, inclusive não tem ele a garantia do conselho. Alguém que comprou por intermédio de uma pessoa que lhe causou prejuízo e que não está habilitado no conselho, ou estando habilitado no conselho, faça uma reclamação ao conselho. A reclamação lá nós temos o Crescicom, que é uma comissão do consumidor, e nós levaremos os casos até a polícia quando for o caso. Quem se sentir lesado, quem precisar do apoio do conselho, pode nos procurar pelo telefone, que é 3514-1800, ou pelo site www.cresce-rj.gov.br. Na verdade, é uma luta aí de desburocratização e também de um trabalho de fiscalização sobre essa compra e venda. Vocês também estão de olho nisso? Você tem uma pujança maior, tem uma visibilidade maior. Então a gente tem que se preparar também, né? Tem que preparar os nossos associados, preparar os nossos parceiros, as empresas. Elas têm que oferecer um serviço de mais qualidade, os corretores têm que estar mais bem preparados, saber apresentar um produto, né? Saber interagir com as construtoras, com os incorporadores em relação a que ele está vendendo, né? Até para passar mais uma segurança e passar mais credibilidade para quem está comprando, né? Seja assim o grande investidor, ou seja até o pequeno investidor, ou seja aquela pessoa, aquela família que está comprando um imóvel, né, de baixa renda para morar, para viver. E a gente sabe que o brasileiro, o grande sonho dele é ter a sua casa própria. Diferente de outros países, né, onde você não tem muita... você pode até buscar uma locação, um aluguel, que também é uma alternativa, mas aqui a nossa realidade é mais de querer e de ter aquela casa própria, e como o Roberto bem colocou, o programa que o governo trouxe nos últimos anos veio ao encontro dessa questão, né, possibilitando várias famílias ou várias pessoas adquirirem com condições, né, o que antes você não encontrava nem produto, né, para um determinado perfil de população, hoje você encontra. Você tem aí programas de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 5, de 5 a 10, ou seja, adequando ao orçamento familiar aquele produto, né, aquele imóvel, né. E isso aí é muito benéfico, né, em relação a esse déficit que a gente já falou. E tudo isso a gente precisa ter esse controle, precisa ter essa supervisão, né? O Secov está muito focado nessa questão de
capacitar o mercado, a gente tem um centro de capacitação lá, de preparar o mercado para essa realidade, né? E a Alerj também. Há cerca de um ano, a Alerj instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias e elaborar legislações específicas para fiscalizar a entrega de imóveis no Rio. Qual a importância de uma CPI, do olhar do parlamentar também sobre esse tema? No início, devido justamente ao avanço da construção civil com o programa de habitação de interesse social, muitas obras foram contratadas. E, logicamente, devido à crise que a construção civil teve anteriormente, não existia tanta mão de obra disponível. Então, os atrasos, na maior parte das vezes, foi justamente pela falta de mão de obra. O que nós, através do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Firjan, do Rio de Janeiro, e também do nosso Serviço Social, SECONSE, nós conseguimos realmente criar escolas profissionalizantes de bom nível para formação de aprendizes, de jovens. Eles começam como aprendizes nos canteiros de obra, mas logo em seguida eles são promovidos a oficiais. E com isso nós estamos avançando bastante na formação de mão de obra. E, logicamente, com inovações tecnológicas, a mão de obra braçal ela vai ser reduzida. Eles vão ser montadores industriais usando os equipamentos. E nós estamos avançando muito nisso. E um dado muito importante que eu quero lhe passar é que hoje em dia nós temos na construção civil no Rio de Janeiro 30% de moças, de mulheres. Elas são muito boas na questão de segurança do trabalho, serviços de acabamento e de fato está avançando. E logicamente o salário mínimo da construção civil, na parte de auxiliares de profissionais, é em torno de R$ 1.200. Quer dizer, e uma série de vantagens, assistência médica, ambulatorial, odontológica, oftalmológica, hora é marcada de graça. Isso, além do INSS, além do FGTS, então a construção civil hoje em dia é um atrativo. Saiu uma matéria, inclusive, falando que os motoristas de ônibus estavam todos indo para a construção civil, e aí você tem um déficit também nesse mercado. Na verdade, quando você tem essa oportunidade de construir, essa valorização, também facilita, mas gera demandas, né? O nosso serviço social, que é o SECONSE, ele criou um programa de iniciação profissional nas UPPs, para chegar para os jovens, as moças e os rapazes que estão lá meio, né, saberem o que eles poderiam ter na vida se eles fizerem um curso profissionalizante. Então, esse curso de iniciação profissional leva 40 horas e mostra para esses jovens, rapazes e moças, que se eles fizerem um curso de aprendizado no SENAI de 8 meses, eles, quando saírem, vão ter uma vida futura muito boa. Então, nós estamos tendo uma grande ação nas UPPs com esse curso de iniciação profissional. E a gente está falando também de mão de obra, é importante divulgar as oportunidades. Sobre essa questão do treinamento dos corretores, tem algum site, mais informações? Tem, você pode buscar no Secov, www.secovrio.com.br. Todos os dados em relação à capacitação, a curso, inclusive o panorama. Se quiser buscar informação, o canal é a internet, é esse site. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Dr. Kaufmann, obrigada, Dr. Schneider, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.